Bom dia, meninos. Vamos aqui iniciar agora a nossa aula de graviola, certo? Relembrando o conteúdo da última aula, né? Nós tínhamos visto como se obter mudas de boa qualidade, e aí tem uns slides para vocês observarem o passo a passo que nós já vimos detalhadamente, certo? E depois disso, então, depois de se obter essas mudas de qualidade, a gente vai passar de fato para a implantação do pomar, certo? Colocar aqui um marcadorzinho para auxiliar a nossa aula. Bom, na implantação do pomar, gente, a primeira etapa é ter mudas de boa qualidade. E por isso que eu mostrei nos slides anteriores qual é o passo a passo para produzir essas mudas de graviola, certo? Quais são as características dessas mudas que tem que ter boa qualidade, certo? Uma boa formação. E como é a formação? Como a gente já viu, haste única, um bom vigor, bom desenvolvimento, mudas que não estejam estioladas, né? Que no caso, se forem enxertadas, que já estejam cicatrizadas com brotinhos novos, certo? E a parte fitossanitária toda, né? A ausência de pragas e doenças. Isso é muito importante, é um pomar que nós vamos implantar agora. Então, as mudas devem ter características fitossanitárias adequadas, né? Para que esse pomar também seja sadio. Qual é o espaçamento da gravioleira? Nós temos espaçamentos variando de 4x4 até 8x8. E esse espaçamento, assim como na aula anterior de goiaba, vai depender do tipo, né, de planta que vocês vão usar, né, e do tipo do sistema, se vocês vão querer ter mais gastos com tratos culturais ou não, certo? E aí vai do estudo de cada um. Mas principalmente depende da variedade que vocês vão adotar. Bom, esse espaçamento, além disso, né, depende do solo. O nível de tecnologia aplicada, o que seria? Exatamente, se vocês vão ter uma mecanização, né, como vai ser a condição da planta, se vocês vão ter condições de realizar mais podas, se vocês têm uma mão de obra adequada na região por um preço adequado também, certo? Varia de acordo com a topografia do terreno, né, e também com as condições climáticas do local. E aí tudo isso vai fazer com que vocês tenham uma visão crítica e decidam qual espaçamento será o mais adequado para as condições de vocês. O plantio, só relembrando o mesmo esquema de sempre. No caso da gravioleira, a cova vai ser em torno de 60 centímetros por 60 centímetros. E nós vamos tirar aqui, né, o solo A, essa camada superficial, e o solo B, que vai ser essa camada inferior, tá? Onde o solo A vai ser misturado com a correção, que vão ser os adubos, e vai ser colocado depois embaixo, né? E o solo B vai ficar em cima. Alguns consórcios possíveis, né, que pode influenciar o espaçamento também da gravioleira, são os consórcios realizados com mamão, por exemplo, e maracujá, como foi mostrada já na sala essa imagem. Então, seguindo com o conteúdo, tá? A aula de hoje, o foco é principalmente a polinização artificial, certo? Vocês vão ver que o principal agente polinizador da gravioleira não é muito eficiente e por isso muitos pomares, né, optam, né, os produtores por fazer essa polinização artificial a fim de ter uma renda maior, certo? Bom, então, sobre os polinizadores. Os principais polinizadores da gravioleira são os escarabeídeos, que são esses insetos aqui. Como vocês já estudaram, os tipos de inseto, eles são da classe Coleóptera, certo? Aqui está o exemplo da flor da gravioleira, certo? E está aqui eles circulando por ela. Então, eles têm que andar por essa flor, levando o pólen da parte masculina para os estigmas, né, os receptores da parte feminina. A polinização natural, que é exatamente essa polinização provocada, né, causada pelos escarabeídeos, ela ocorre em torno de 26% de pegamento dos frutos. Então, por exemplo, se tivermos 100 flores numa planta,
só em torno de 26 dessas flores vão gerar frutos. Isso é uma taxa bem baixa. Quando nós fazemos a polinização artificial, nós subimos esse valor para 73% de pegamento, ou seja, 73 frutos, né? No caso de 100 flores. Então, tem que ser feito um estudo, certo? Para verificação se, né, de acordo com o preço da mão de obra, isso vai compensar financeiramente ou não, mas normalmente compensa. Então, quais são as etapas para essa polinização? Primeira etapa é a seleção das flores a ser polinizadas, certo? A serem polinizadas. E como é que vocês vão selecionar essas flores, certo? As flores selecionadas devem ser bem formadas, certo? Devem estar localizadas na base ou na parte média dos ramos, certo? Por que isso? Porque, como vocês sabem, o fruto de graviola é um fruto grande que, localizado nas pontas dos ramos, eles podem provocar a quebra dos galhos e vocês perderem esses frutos. Então, deem preferência sempre às flores localizadas mais na base dos ramos, né? Mais para dentro da copa. À medida que forem selecionadas, essas flores devem ser identificadas por meio de etiquetas, certo? E anotada a data de polinização. Então, como é que vocês vão fazer isso? Utilizar etiquetas ou fitas para amarrar lá no galho pertinho da flor onde foi feita a polinização e também anotada para que vocês tenham controle e saibam quanto é que está depois a taxa de pegamento, certo? Se a polinização que vocês estão fazendo está dando certo ou não, tá? E aí vocês vão ter um controle percentual de sucesso do período da polinização à colheita. Então, é a parte de agricultura de precisão mesmo, de controle, para ver se está compensando essa medida que vocês estão realizando. Bom, a segunda etapa, então, gente, é a seleção das flores para a coleta de pólen. Bom, nessa fase, certo? As flores devem ser retiradas do final dos ramos. Essas flores, por serem as mais expostas aos raios solares e receberem menor fluxo de seiva, e aí vocês lembrem lá, por que que lá das pontas dos ramos vão receber menor fluxo de seiva, né? Tem uma distância maior de onde são produzidas até chegarem lá. Então, essas flores não devem ser polinizadas, não, certo? Então, elas ressecam facilmente e não vingam os frutos facilmente, tá? E quando ocorre o vingamento, os frutos já desenvolvidos tocam o chão devido ao seu peso e muitas vezes tornam-se danificados e impróprios para a venda, certo? Ou seja, nós selecionamos na planta flores que estão lá mais próximo aos troncos, né? Aos ramos mais grossos, porque essas flores têm grande chance de pegamento e os frutos não vão cair tão fácil, certo? Só que essas flores vão ser as que vão ser polinizadas, que vão receber o pólen, tá? E aí nós temos que escolher outras flores, que vão ser as dos pontos dos galhos, né? Que é mais difícil elas serem polinizadas e também é mais fácil os galhos quebrarem. E essas flores vão ser coletadas para retirada do pólen. A próxima etapa, então, é a coleta e o armazenamento das flores. Vamos lá. As flores finais dos ramos devem ser coletadas quando apresentarem coloração cremosa. O que seria essa coloração cremosa, né? É até meio estranho esse termo. Mas de que se trata? Quando as flores da gravioleira estão aptas a serem fertilizadas, certo? Elas ficam uma coloração creme, certo? Begezinha. E também elas ficam com um aspecto úmido, tá? Então, isso é esse tipo de coloração. Em geral, a coleta dessas flores é feita à tarde, das 15 às 16 horas, tá? E por quê? Certo? É o horário ideal para essa coleta, o horário fresco, onde você não vai ter a queda do pólen. Ele vai estar mais úmidozinho um pouco, não vai sair facilmente. Das flores coletadas são retiradas as pétalas, elas são colocadas em sacos de papel e guardadas na temperatura ambiente até o dia seguinte, quando se procede à polinização. Então, das 15 às 16 horas, vocês vão passar no plantio, vão retirar as flores das pontas dos galhos, elas vão ser tiradas as suas pétalas e vão ser colocadas, então, no saco de papel.
Tá? Por que o saco de papel? Porque ele permite a respiração. Então, se você colocar num saco de plástico com umidade alta, esse pólen pode estragar. Tá? E aí fica em temperatura ambiente até o dia seguinte, quando se procede à polinização. A coleta do pólen deve ser feita das flores retiradas do final do ramo, como já foi falado. E agora os procedimentos para a polinização, certo? Como faremos? Ao realizar a polinização, recomenda-se colocar os estames com as anteras que contêm o pólen das flores em vidro de cristal ou caixinha de filme fotográfico para facilitar o manejo da polinização, certo? Essa caixinha de filme hoje em dia é mais difícil, mas tem estruturas parecidas. Poderia ser um potinho pequeno de vidro, né, ou de plástico, em que nós vamos colocar os estames, né, ou seja, a parte masculina da planta com as anteras que tem o pólen, certo? Depois agitar bem esse frasco, né, para que ele se solte da antera, tá? Então a importância de ser num material durinho, né, rígido, como um plástico ou um vidro, para que esse pólen se solte das partes da flor. Por fim, a polinização das flores, né? O que acontece, certo? Nas condições do cerrado, que são de certa forma semelhantes da caatinga, né? Alta insolação e tudo mais, a polinização deverá ser realizada no período das 11 às 15 horas, certo? Quando as flores estão semi-abertas e o gineceu, que é a parte mais feminina da flor, perdão, apresenta-se pegajoso, como eu falei, certo? A polinização da gravioleira só vai ser eficiente quando você notar que a flor está com um aspecto meio úmido, tá? Que aí é quando você vai colocar o pólen e ele vai conseguir se fixar, certo? Então, isso vai favorecer a aderência dos grãos de pólen, tá? Aqui vem falando com a mão esquerda, mas depende de quem for fazer, né? O que acontece. Força-se a retirada das pétalas da flor a ser polinizada para ajudar na penetração do pincel fino. Normalmente esse pincel aqui, como nós temos na imagem, que é de pelo de camelo, né? Impregnado de pólen, com o qual se faz um movimento suave sobre o gineceu, que é a parte feminina da flor. Então você vai pegar, forçar a retirada das pétalas, né? Abre-se ali a flor e pega o pincel, que vai estar sujo do pólen lá da caixinha que você separou o pólen, e vai colocar o pincel levemente, né, sobre a flor que deve estar úmida. Cada flor contém pólen suficiente para polinizar de 6 a 8 flores. Um operário bem treinado realiza em média 200 polinizações manuais em 8 horas de trabalho. Então, em um dia de trabalho, normalmente um operário consegue realizar 200 polinizações, né? Que se tiver um percentual de 76, né, por cento por aí que nós vimos, vai dar em torno de 140 frutos a serem gerados. Tá? Bom, aqui nós temos um exemplo, né, fotos que vão mostrar como é que acontece a polinização. Nós temos a retirada aqui dessas pétalas das flores, sépalas, né, como nós já citamos. Então, nós temos aqui, ó, a parte de cima da flor é a parte masculina e a de baixo é a parte feminina, né? Então, o que acontece? Nós vamos pegar o pólen e nós vemos aqui na imagem, né, que o pincel está impregnado do pólen que foi tirado das flores dos ramos laterais. E esse pincel, então, nós passamos cuidadosamente sobre a parte feminina da flor. Pronto. Na próxima aula, então, nós continuaremos com as exigências nutricionais da gravioleira.